Olá pessoal, tudo bem? Realizando mais um vídeo sobre temas importantes para fins de concurso público do exame da UAB, hoje eu resolvi falar sobre outro tema específico de direito penal, que diz respeito à teoria do delito segundo a ação significativa, que é defendida no Brasil pelo doutrinador, doutor e membro do Ministério Público, Paulo Busato, e que defende essa teoria de acordo com uma doutrina pós-positivista dentro de uma doutrina pós-moderna do direito penal. Antes de mais nada, é importante salientar para vocês a evolução histórica da teoria do delito dentro do nosso ordenamento jurídico, para ficar melhor a compreensão da teoria da ação significativa. Nós sabemos que teve conceitos metajurídicos advindos do direito natural, que posteriormente foram evoluídos para a doutrina do positivismo, advindo da doutrina de Hans Kelsen, em que ele dividia o direito normativo, o direito pautado pela norma posta, e também a moral, a ética e a política. Então, para Hans Kelsen, não existia uma relação entre o direito e a moral. Existia uma distinção entre os dois âmbitos, e que a norma posta, o direito, era constante da norma posta, sem elementos axiológicos, sem valores. E dentro desse norte, no direito penal, houve uma necessidade da realização de uma doutrina da teoria analítica de crime, para dizer o que é crime. E o que seria crime seria uma ação composta de elementos normativos, ou seja, uma ação típica, antijurídica e culpável. Dentro dessa perspectiva da teoria analítica de crime, houve vários elementos filosóficos que impregnaram essa teoria do delito. A primeira delas foi a teoria causalista, da ação causal, em que o sujeito ele realizava uma ação com causa e efeito, dentro dessa visão cientificista do direito, do direito como ciência do dever ser. Existiu, dentro da teoria analítica do crime, a divisão feita por Binding e Belling, em que eles diziam que o tipo, ele era, ou seja, a tipicidade era um elemento normativo que não teria elementos axiológicos, não teria valor. Ele seria avalorativo, e que os elementos valorativos, subjetivos, estariam impregnados dentro da culpabilidade. Já os elementos valorativos seriam advindos da antijuridicidade. Posteriormente, Meyer, influenciado pela doutrina neocantiana, colocando que existiam sim elementos valorativos, axiológicos, dentro do tipo, dentro da tipicidade, e que não era, então, um elemento avalorativo, e sim valorado pelos elementos normativos do tipo. Já existiu também o finalismo, que é a teoria, a doutrina adotada majoritariamente no Brasil, em que a ação ela é pautada por um fim, ou seja, o sujeito ele realiza uma atividade, uma ação ou omissão pautada por uma finalidade, por um fim precípuo da sua ação. Dentro dessa perspectiva, existiu a subdivisão entre o tipo objetivo e o tipo subjetivo. Então, os elementos subjetivos, eles saíram do elemento culpabilidade e vieram agora para o elemento tipicidade.
Então, nós temos a ação típica, uma ação final típica constante de tipo objetivo e subjetivo. O tipo subjetivo ele é pautado pela culpa e pelo dolo. E temos a antijuricidade, como a desconformidade da ação praticada com o que está descrito no nosso ordenamento jurídico, por isso antijurídico e ilegal. E também a culpabilidade, com aspectos de imputabilidade penal e potencial consciência da ilicitude. Essa é a evolução histórica da nossa teoria do delito. Posteriormente, surgiram outras teorias, como a teoria da ação social, ou seja, que a conduta, a ação ou omissão, ela deve ter uma relevância social para o nosso direito, para a sociedade. Aqui existe uma crítica da doutrina colocando que não poderia se discernir, não poderia se aferir qual seria o aspecto de relevância dessa ação praticada. Então, essa teoria ela não foi muito adotada pelo nosso direito penal, pela nossa doutrina. Posteriormente, veio a doutrina funcionalista, que teve como adeptos Klaus Roxin, dizendo que o direito penal ele se adequa, ele se amolda também a finalidades de política criminal, que o direito penal ele é uma ciência que busca fins para a nossa sociedade de prevenção geral e prevenção especial. A prevenção geral, segundo Roxin, seria colocada dentro de uma perspectiva da própria sociedade, de estabilização normativa do nosso ordenamento jurídico, pautando sobre a sua legitimidade, a sua estabilidade, afirmando a vinculação e a estabilidade do ordenamento jurídico para com a sociedade. Já a prevenção especial é no sentido de ressocialização do sujeito criminoso, do criminoso, para que ele se adeque, então, ao que pauta a sociedade em que ele vive. Já o funcionalismo sistêmico é defendido por Jacobs, quando ele diz que o direito ele se funda dentro de uma perspectiva funcional e sistemática, de acordo com o que Niklas Luhmann coloca das finalidades políticas e científicas do direito, da normatividade do direito, da finalidade do direito, afirmando que a finalidade do direito penal é tão somente de estabilização social, de afirmar a segurança jurídica, a estabilidade das normas ditadas pelo ordenamento jurídico posto, e que com as proibições, com as coerções colocadas no âmbito do direito penal, isso só vem a afirmar a legitimidade e estabilidade do ordenamento jurídico, pautando assim pela segurança jurídica. Isso também é amplamente criticado, visando um utilitarismo do direito, das normas de direito penal, dizendo que a única finalidade dentro dessa perspectiva seria de um totalitarismo, dizendo que a finalidade do direito é afirmar as próprias regras do direito. Então também não é uma doutrina muito adotada, se bem que Jacobs tem uma grande popularidade dentro do direito alemão. Posteriormente, veio a doutrina da ação significativa, que aqui é o âmago desse vídeo hoje, que é a teoria adotada por Paulo Busato, aqui no Brasil, defendida por Paulo Busato, e que tem uma matriz filosófica
colocada dentro da ação significativa de Vives Antum, que prega que a importância da ação e do significado da ação para o direito penal. E o que ele quer dizer com a importância da ação significativa para o direito penal? Resgatando a importância da conduta praticada, da ação ou omissão praticada dentro do direito penal, colocando o âmbito filosófico dessa teoria dentro da ação comunicativa, do diálogo, dentro daquelas próprias teorias democráticas advindas de Junger Habermas, em que ele dizia que a legitimidade do direito se advém do debate, do diálogo entre os sujeitos de determinada sociedade. Mas aqui só para colocar o âmbito filosófico dessa teoria, que é da ação comunicativa, da significação da ação para com o direito penal. Então, o que ele prega? Prega que a importância para o direito penal é da ação praticada e do seu significado para com o direito penal. O que o sujeito praticante da ação penal, da ação delituosa, da conduta delituosa, ele quis dizer, ele quis comunicar algo, porque para Vives Antum, o importante é a comunicação entre as pessoas, entre os sujeitos de uma determinada sociedade. E com uma ação praticada, uma ação delituosa, vai ter uma significação para aquela sociedade. Aqui é importante ressaltar a importância, o resgate da importância da ação, da conduta praticada, e não só da tipicidade, da antijuricidade e da culpabilidade. Existe uma relevância maior para a conduta praticada. Ele cita exemplos dizendo que, dentro da perspectiva dessa teoria do delito, pautada pela ação significativa, qual é o significado do delito praticado para aquela sociedade, para o direito penal. E dentro desse norte, o sujeito ele vai ser punido de uma forma mais democrática, de uma forma mais proporcional, mais justa e equânime, porque vai se pautar por finalidades de política criminal, e em que se coloca a importância do sujeito para com o direito penal, e não a importância da norma pressuposta ou do ordenamento jurídico para com o sujeito, e sim do sujeito para com o ordenamento jurídico. Pautando, então, com direitos fundamentais, com direitos humanos, com preceitos constitucionais do nosso Estado democrático e social de direito, resgatando essa finalidade do direito penal, que é, sim, punir o sujeito que cometeu o delito, mas de resgatar a sua cidadania, de resgatar a sua ressocialização, essa finalidade da política criminal, da teoria da ação significativa. Pautando agora, subdividindo essa teoria entre elementos da teoria do delito, nós temos que a importância maior, como eu disse anteriormente, é da própria ação significativa, ou seja, que o sujeito ele vai, com a sua conduta criminosa, significar, ele vai comunicar algo para a sociedade e para o direito penal. Já a tipicidade, existe uma relevância, um pressuposto de relevância, relevância de tipo de ação e não de ação típica. E aqui faz-se uma distinção entre o que pauta a teoria finalista
e o que pauta a teoria da ação significativa. Por quê? Porque coloca maior importância, então, na tipicidade, na ação, não na ação típica, mas na relevância da tipicidade normativa da ação praticada. E também traz aspectos da antijuridicidade material, da ilicitude material, ou seja, que o tipo de ação praticado, ele terá que ter uma relevância jurídica para o direito penal. Ele vai ter que ter uma lesividade, trazendo então uma tipicidade material para os aspectos da teoria do delito. Agora, não só da antijuridicidade formal, mas da antijuridicidade material para com a tipicidade. Já quanto ao aspecto da antijuridicidade, existe a relevância da aspectos dos elementos da antijuridicidade, que vai haver uma ilicitude formal, ou seja, a ação significativa praticada pelo sujeito criminoso, ele vai ser contrário ao que o ordenamento jurídico prega e por isso vai ser antijurídico, e também aspectos da tipicidade subjetiva, ou seja, aqui há uma distinção que no finalismo, na teoria do finalismo, o dolo como um dos elementos do tipo, que é do tipo subjetivo, como eu disse anteriormente, ele não é um aspecto relevante para o finalismo. Por quê? Porque não há como se aferir qual foi a vontade, qual foi a livre consciência do sujeito quando da realização de determinada conduta criminosa. Não há como entrar no psique, no psicológico, na mente do criminoso e se aferir qual foi a intenção, o dolo específico daquele determinado sujeito criminoso. Já na teoria da ação significativa, é melhor a sua determinação, porque o dolo ele vai ser exteriorizado por uma ação comunicativa e significativa, ou seja, com a determinada prática delitiva, o sujeito estará comunicando algo para a sociedade. E aqui eu cito um exemplo para ficar melhor o entendimento de vocês. Um determinado disparo de arma de fogo. Se o sujeito ele dispara a arma contra a cabeça da vítima, está mais que provada o dolo específico, o animus necandi, que é o dolo de matar, daquele determinado sujeito criminoso. Já se ele atira num braço ou numa perna, o animus necandi ele não vai estar configurado, conformado, porque vai haver, então, uma significação, uma ação comunicativa dentro dessa perspectiva do disparo da arma de fogo, que disparar a arma de fogo contra uma perna ou um braço não vai causar a morte da vítima, e sim tão somente a lesão. Então, o ânimo seria um ânimos laedendi, que é o ânimos de lesar e não o ânimos de matar. Então, há essa distinção da teoria da ação significativa com a teoria do finalismo, que dentro da teoria do finalismo é muito mais difícil de se aferir os elementos subjetivos do crime típicos do que na teoria da ação significativa. Dentro da perspectiva do elemento culpabilidade, na teoria da ação significativa, se denota uma maior significação, uma maior importância do próprio sujeito
criminoso, colocando aspectos da teoria do direito penal do autor, que coloca do fato praticado, ou seja, a teoria do direito penal também do fato, o que ele realizou, o que ele é para a sociedade, aferindo aspectos de personalidade, de aspecto social, de emprego, profissão, aspectos psicológicos dele serão aferidos dentro dos aspectos da culpabilidade. E dentro de uma perspectiva quadripartite de crime, não coloca só como ação típica, antijurídica e culpável, como prega, como defende a teoria finalista, mas também aspectos de punibilidade, e não só aspectos de condições objetivas de punibilidade, mas também aspectos da própria finalidade da pena. Quais serão as finalidades precípuas da pena, preponderando também aspectos de proporcionalidade, de razoabilidade, uma principiologia fundante do nosso Estado democrático e social de direito. Então, denotando um aspecto então pós-positivista do nosso direito penal. Trazendo aspectos filosóficos pós-positivistas, relacionando o direito com a moral, o direito com aspectos das finalidades das políticas criminais, das finalidades do direito penal. Qual é a finalidade do direito penal? Ressocializar o sujeito criminoso, trazê-lo a aspectos de cidadania para o nosso Estado de Direito. É essa, então, a doutrina defendida pela teoria da ação significativa. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.